pessoal, vamos a mais uma pequena palestra onde nós vamos falar hoje sobre o nosso querido Chico. Pensamos em vários temas para fazer esta palestra, mas achamos que seria muito interessante reviver um pouco esse grande espírita brasileiro. E o título do nosso bate-papo é Chico Xavier, a sua importância para o movimento espírita. Estou olhando aqui do lado que eu tenho todo um texto aqui na tela do meu notebook para poder nos ajudar, né? Pois é, antes de começar, vamos cerrar os nossos olhos para uma pequena prece de agradecimento por esta oportunidade, por esta reunião, onde vamos rapidamente falar um pouquinho do nosso querido Chico e nós agradecemos a espiritualidade presente que nos dê o apoio, a segurança, que nos ajude a conseguir transmitir um pouquinho. Agradecer ao Mestre querido Jesus, todos os seus ensinamentos, todos os seus exemplos e o seu profundo amor por toda a humanidade. Gratidão a Deus nosso Pai por esta oportunidade e que possamos passar alguns minutos em reflexões, em análise, dentro do nosso coração, vibrando muita paz, muita luz, que assim seja. Então, falar de Chico é difícil. Mas qualquer pessoa que trouxe algo positivo para o mundo, Chico é um deles, mas tem tantas e tantas pessoas, muitas vezes é difícil, né? E eu achei melhor não falar tanto da pessoa Chico, mas da sua obra, da importância da figura Chico Xavier para o planeta. Para o planeta, não digo só para o movimento espírita, pois Chico é reconhecido por pessoas de religiões diferentes, por ateus, por muitas e muitas e muitas pessoas, reconhecido a sua humildade, o seu trabalho, a sua dedicação, mesmo que a pessoa não concorde com os conceitos, mas há um respeito. Não vou dizer que não existe ataque. Para preparar esse bate-papo, eu fiz uma pesquisa, né, na internet, pegando frases, pegando situações, e acabei me defrontando com sites de pessoas que acredito que nem conheceu Chico, que deva ter nascido provavelmente quando Chico já tinha se afastado do trabalho mediúnico, atacando Chico, falando que tudo aquilo é besteira, etc, etc. É uma pena que ainda hoje existem espíritos armados com todas as ferramentas para atacar o bem. Mas nós estamos num planeta já de transição para um planeta de regeneração, realmente. Mas é nesse momento que os ataques são maiores, né? Agora que cada dia que passa nós vamos ter mais ataques. A espiritualidade superior está cumprindo o seu papel, está caminhando, está fazendo o que precisa ser feito para a mudança. Os outros têm livre-arbítrio. Eles podem fazer o que eles acharem que deva, a sua consciência entende que precisa ser feito para a destruição de todo esse trabalho maravilhoso que está sendo feito. Mas eles não vão conseguir. Eles podem atrapalhar, eles podem criar ilusões para muita gente que não está bem preparada para essa conversão, essa mudança, mas a mudança vai acontecer. Pois é, então, ao estudar a obra de Chico, nós vamos perceber que no final do século XIX, espíritos valorosos, encarnados, vamos citar aqui o
nosso querido Bezerra de Menezes, Caio Baixuntel, Eurípides Barçanufo, pessoas de uma qualidade espiritual inigualável, foram os baluartes, né, de trazer, e outros nomes que eu não estou colocando aqui por falta de conhecimento e por falta de espaço também para ficar pronunciando o nome de todos. Mas esse conjunto de pessoas trouxeram o espiritismo para dentro do solo brasileiro. E assim foi se espalhando o espiritismo no Brasil. Quando aparece o Chico, ele teria a oportunidade de seguir uma vida como outra pessoa qualquer, mas estava no íntimo do seu ser um trabalho grandioso. Entre outras coisas, 440, 430 livros. É muito livro. É muito livro. Qualquer pessoa que já escreveu livro sabe como é trabalhoso. Ah, mas ele psicografou. Certo, ele psicografou. Como ele dizia que ele era o office boy da espiritualidade. Mas vai tempo. Você tem que se disponibilizar, você tem que estar equilibrado, você tem que estar preparado para receber essas forças espirituais e transmitir para o papel com fidelidade. Porque médiuns psicógrafos, tem muitos, mas que muitas vezes a gente consiga acreditar, aceitar o que está escrito ali, não porque esses médiuns não têm capacidade, tem médiuns muito bem equilibrados que fazem psicografias com uma grande porcentagem de veracidade daquilo que o espírito queria transmitir para aquilo que foi passado para o papel. Mas há os médiuns que estão com desequilíbrio, que estão com uma infinidade de dificuldades, que acabam transmitindo por papel uma parte daquilo que o espírito queria transmitir. A outra parte, não vou nem levar para o campo do misticismo, da enganação, do charlatanismo, não. Mas eu levo para o campo do animismo. Ou seja, médium que pôs no papel algo que ele achou que veio da espiritualidade, mas é dele. E o nosso querido Chico, ele tinha um trabalho árduo, como todo médium tem, de ser o mais fiel possível àquilo que é dado, fornecido, transmitido pela espiritualidade. E como ele ia fazer isso? Ele teve que ter a sua vida totalmente corrigida, moldada, para ser um prestador de serviço da espiritualidade. Por isso, logo no começo, todos que já leram sobre a vida do Chico sabem aquela famosa situação em que ele conta que o Emmanuel fala para ele: você quer trabalhar comigo? Temos muita coisa para fazer, você quer? E o Chico: claro que eu quero. Então, vou te dizer 3 coisas que você precisa fazer. E o Chico falou: tá bom. Quais são? Disciplina, disciplina e disciplina. Dentro dessas 3 palavras, não é simplesmente disciplina com horário de entrada, horário de saída, horário de fazer, horário de deixar de fazer. É muito mais a disciplina mental, a disciplina do dia a dia nas coisas que precisam ser disciplinadas, sim. A disciplina na luta construtiva dele, Chico, porque ele também tinha os seus erros, ele também tinha suas maniazinhas, e claro, ele é um ser em evolução, mas ele tinha que, vamos falar assim, domar tudo isso, para que ele pudesse jogar todas essas informações para o mundo, na forma de livros. Hoje nós temos um dos maiores expositores espíritas do mundo, que é o nosso querido Divaldo. O Chico não era um expositor espírita. Sim, ele fazia suas palestras, mas não. O trabalho do Chico era o trabalho de ajuda ao próximo, que o Divaldo faz com maestria também,
e transmitir, aí é que está, transmitir para nós a doutrina espírita em outros ângulos, sem perder os princípios espíritas, proferidos, construídos no Pentateuco de Kardec. Se você pesquisar na internet, existem lugares em que diz que Emmanuel falou para o Chico: se em algum momento o que eu estiver te ensinando fugir aos preceitos de Kardec, você me abandona, esquece. Me parece que Joana também disse isso ao Divaldo: se em algum momento ela fizesse algo que fugisse aos preceitos kardecistas, que ele a abandonasse. O professor Herculano Pires disse uma vez: se você tiver com dúvidas sobre os princípios espíritas, uma dúvida que você não está encontrando solução, busque-a nas obras da codificação. Nossa, mas precisamos toda essa fidelidade à codificação? A questão não é essa. A questão é que a gente corre um risco muito grande em acabar misturando coisas e tendo conceitos que não são reais, conceitos que estão deturpados. A doutrina espírita, aquilo que Kardec escreveu, que os espíritos mandaram para ele, tem pessoas que acham que aquilo já está superado, nós estamos numa outra fase. Não. Kardec não se passou 200 anos ainda da construção da doutrina espírita. 200 anos depois que Jesus desencarnou, os cristãos ainda eram açoitados em praça pública. Até os dias de hoje, nós temos pessoas que perseguem o cristianismo. Passou-se 2000 anos, ainda tem pessoas no mundo físico e no mundo espiritual, todo mundo vê pela televisão aí, pessoas tentando destruir a obra do Cristo. E na espiritualidade, com mais intensidade ainda, espíritos que ainda não acordaram. Por isso, essa fidelidade, se pode usar esse termo, ao trabalho de Kardec, precisa ser preservado no meio espírita. Os espiritualistas, eles até leem Kardec, aceitam algumas coisas de Kardec, mas eles têm um outro ponto de vista e nós devemos respeitar. Eu posso não concordar com determinados pontos espiritualistas, que tem várias e várias e várias religiões espiritualistas de diferentes segmentos, que trazem coisas boas, mas nós estamos aqui para falar de espiritismo e falar do querido Chico. Ele procurou manter essa fidelidade. Foi combatido, sim, Chico foi muito combatido na sua época, para que ele se desviasse do caminho, e ele manteve firme o trabalho de ligação com a espiritualidade. E qual foi a maior ferramenta que o Chico tinha para se manter equilibrado, para se manter na linha, vamos dizer assim, para não perder o seu trabalho? A humildade. A humildade foi a grande alavanca dele. Feliz daquele que tem no seu íntimo a humildade. Não é humildade, não é abaixar a cabeça, ficar encolhido. Humildade é entender ser filho de Deus. Tem limitações, tem erros e acertos. E procurar sempre fazer o melhor, respeitando a opinião do outro. Pois é. O nosso querido Chico tem uma frase dele que virou muito popular uns anos para cá: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Deixando muito claro para nós que todo dia é dia de começar de novo. Todo dia é o dia que se levanta de manhã e fala: hoje eu vou mudar. Hoje eu vou abandonar aquele vício. Hoje eu vou abandonar aquele comportamento. Hoje eu vou me dedicar a fazer aquele trabalho e seguir firme e forte. Vai ser fácil? Não, não é fácil. Mas não é mesmo. Quem falar que é fácil
não está então realmente fazendo a mudança necessária. Ele é muito difícil, mas não é impossível. E nós temos amparo, a prece, a luta interior, pedindo à espiritualidade que nos ajude a vencer e ser um novo ser humano. O Chico mostra isso nessa frase. Pois é, então, eu estava dizendo que o Espiritismo chega no século XX aqui no Brasil, com essas figuras fantásticas, mas o Chico tem uma proposta de trazer o Espiritismo, porque veja bem, pessoal, o Espiritismo, ele não é simples. O que a gente está vendo nas casas espíritas é um pedacinho do Espiritismo chamado religião espírita. A religião espírita é o que se pratica nos centros espíritas. A filosofia espírita é um passo para aqueles que estão estudando um pouco a doutrina, estão se aprofundando. E há uma parte na doutrina que é extremamente complexo, que é a ciência espírita. Porque alguém sabe como é que é construído o ectoplasma? Alguém sabe realmente qual é a constituição verdadeira, a estrutura de um perispírito? Alguém sabe como é que é feito o mecanismo de todas as conquistas que estão no perispírito transmitido ao corpo físico? Mas não aquele chavão de que o perispírito transmite para o corpo físico através de emanações fluídicas, a mudança das células para adequar aquele novo corpo à estrutura daquele perispírito. Essa é uma coisa muito superficial. O profundo disso nós não sabemos. Muita coisa nós não sabemos. Acho que a maioria das coisas nós não sabemos, a verdade é essa. Mas tudo bem, estamos caminhando. E aí o Chico vem com uma proposta de dar à doutrina espírita um formalismo, uma forma de transmitir mais, um pouco mais fácil. Mesmo assim, existem algumas obras extremamente complexas. Aí os espíritos começam com, por exemplo, os romances espíritas. O romance espírita ele é muito cativante. Quando você lê há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, você começa a ler e aquilo te cativa, é uma viagem. Ele disse que ele via como se fosse um filme o que estava passando, ele ia escrevendo. Então imagina o trabalho. Assista a televisão lá, liga a tua televisão, começa a assistir um filme e vai assistindo e vai tentando escrever o que você está vendo. Cada dia você escreve um pouquinho, você vê o trabalho que dá. Agora, você já viu o livro Paulo Estevão? Quantas páginas ele tem? 15 páginas? 20? 50? Não, ele é dessa grossura, aquele livro. Então veja o trabalho árduo do nosso querido Chico. Não foi uma coisa simples. Mas ele procurou trazer, dentro dos romances espíritas, embutido nas entrelinhas ali, muitos ensinamentos para nós. Aí ele vem com as obras de André Luiz. Aí acontece uma coisa espetacular. Quando você lê Gabriel Delaney, César Lombroso, Charles Richer, Camille Flammarion, Leon Denis, esses intelectuais espíritas da Europa, os livros deles normalmente são densos, são livros complexos. Leon Denis é filosofia do começo ao fim, filosofia espírita do começo ao fim dos seus livros. São bastante complexos, são bastante densos, são livros para a gente ler com calma, com muito cuidado. Quando você lê Joana de Ângeles, ela tem uma capacidade maravilhosa de trazer o Evangelho de Jesus através de frases brilhantes. São frases assim lindas, de um poder poético assim inigualável, mas não é uma coisa simples. Você precisa ter cuidado. Até uma vez estávamos no pessoal lá do reencontro, nós estávamos lá na Mansão do Caminho, e eu fiz questão de chegar no Divaldo e falar para ele, poxa, Divaldo, mas os livros da Joana são difíceis, né? E ele falou, eu falei para ela, né, tentar escrever de uma forma mais simples. Ela falou, não, vocês que aprendam português, eu não vou baixar a qualidade do texto que tem um objetivo mais profundo, alcançar
os conceitos com maior profundidade só para agradar. Não, estuda em português, aprenda as palavras. Veja que tem uns livros dele que na abinha assim do lado tem um dicionáriozinho explicando as palavras mais difíceis. Tá certo? Os livros de André Luiz que o Chico psicografou vai seguindo uma sequência e ele vai fazendo uma coisa que aqueles mestres do passado talvez não tiveram tempo para isso, e muitos espíritas que escrevem livros, alguns escreveram alguma coisa sobre a espiritualidade, mas foi André Luiz que nos deu uma cara do como é a vida na espiritualidade. Ele fez um comparativo do mundo físico e levou isso para a gente entender como é a espiritualidade mais próxima de nós. Tem um livro dele, que eu não lembro qual deles, que ele assiste uma palestra e ele pergunta para o palestrante, para o espírito, como é que é de onde você vem? Deve ser maravilhoso. Ele falou, não tenho como te explicar como que é de onde eu venho, porque você não vai conseguir entender, pois estáis acostumados com este tipo de estrutura, porque lá no nosso lar lembra muito a Terra, muito melhorado, né? Lembra quem assistiu o filme, ou quem leu o livro, quando ele tenta ver a família dele aqui na Terra? Nós estamos falando de um livro de 1942, 45, um livro que eu nem era nascido quando esse livro foi escrito. Eu acho que já faz tempo, hein? E num dado momento ele fala, o Chico psicografa, ele dizendo que ele foi colocado em frente a um quadro numa sala, e naquele quadro ele via a família dele lá na Terra. E o que nós estamos fazendo nesta nossa reunião? Estamos vendo um quadro, né? E eu estou longe de vocês transmitindo um bate-papo aqui. Então veja que lá naquela época, numa tecnologia muito mais sutil, eles estavam utilizando o que nós estamos usando hoje, só que o deles ainda é muito mais profundo, muito mais sofisticado. E o André Luiz nos trouxe essa informação. O André Luiz nos trouxe todo esse material. Então, parece-me, na minha visão, posso estar errado, que o Chico trouxe, através desses espíritos, uma forma de mostrar a doutrina espírita para todos. Para todos. Isso é um ponto muito interessante. Emmanuel, se você olhar os livros do Emmanuel, ele trabalha os livros dele muito parecido com a Joana. Tem um linguajar um pouco mais complexo, mas você percebe que nas palavras é igual a Joana, tem muito amor, tem muita luta para trazer para nós ensinamentos para que nós possamos nos modificar. E o Chico fala uma coisa da vida muito interessante, ele fala assim, na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos, e acima de tudo importa o que fazemos de nós. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. A sua irritação não vai solucionar nenhum problema. Ele dizia assim, a importância da oração e da vigilância. Isso é de fundamental importância. Ele sempre bateu nessa tecla, que nós precisamos orar e vigiar, pois são palavras de Jesus. Não exija dos outros qualidade que ainda não possui. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria muito mais triste se eu fosse o ofensor. Lembra aquela frase de Jesus? É necessário que o mundo tenha escândalo, mas ai daquele que venha a cair em escândalo. A felicidade não entra em portas fechadas. Desencarnou aos 92 anos, com 459 livros publicados. Chegou a escrever 14 livros num único ano. É mole? Os textos dele, livros, foram traduzidos para 15 idiomas, incluindo japonês, grego, esperanto e outros mais.
Esse legado que o Chico deixou é muito grande para a doutrina espírita, mas também, como disse lá no começo, para todo o movimento espiritualista. Ele é usado por os nossos irmãos umbandistas, por os nossos irmãos da Fraternidade Branca, Rosa Cruz, todos os movimentos espiritualistas, de um jeito ou de outro, usam o material lançado pelos espíritos através do Chico. Olha a grandiosidade. Não é só o Chico? Não, não é só o Chico. Tem muitos nomes no mundo, no Brasil, espetaculares que são usados. Mas como nós estamos neste instante falando do nosso querido Chico, então estamos exaltando todo esse trabalho dele. Ele além das suas ações no mundo da caridade, que ele ajudou muita gente, porque o Emmanuel dizia para ele, se você quer ver os seus livros indo para frente, você precisa, na verdade, os nossos livros, né? Se você quer ver os nossos livros indo para frente, disse Emmanuel, você precisa praticar a caridade, ajudar ao próximo, trabalhar pelo próximo. Não teve no planeta Terra nenhum trabalhador da doutrina espírita, todos maravilhosos, todos pessoas fantásticas, mas igual o querido Chico, não teve. Pois acima de tudo, tudo, ele tinha amor, muita humildade. Ah, mas isso todos eles têm, claro que têm. Todos os trabalhadores da doutrina espírita que deixaram sua marca no mundo, no Brasil, têm muita humildade, têm muito amor pelo mundo, pela vida. Mas, repito, estamos falando do Chico. E para tal, estamos mostrando algumas coisinhas que ele trabalhou. Só temos a agradecer à luz e ensinamento compartilhado por ele. E é o que eu posso dizer, como eu coloquei aqui no texto para poder fazer a nossa reunião, eu pus assim, só temos a agradecer a sua luz e ensinamento compartilhado. Um grande abraço, amoroso mestre de todos nós. Pois é. Aí um pequeno bate-papo só para lembrar de Chico Xavier, da sua obra, de tantos e tantos corações que ele consolou, que ele ajudou, tantas e tantas mães que ele deixou um texto vindo da espiritualidade através dele para trazer uma consolação, trazer paz. Realmente, o mundo precisa de mais Chicos, de mais Divaldos, de mais tantos outros trabalhadores da luz que venham nos ajudar a levar a nossa vida para frente, fazendo as modificações necessárias. Eu termino com aquela frase dele, né? Isso também passa. Se estamos tendo um momento difícil, isso também vai passar. Se estamos tendo um momento de muita alegria, de euforia, isso também vai passar. Vamos pensar nisso, né? E agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Convido todos a cerrar os seus olhos para agradecer essa espiritualidade, esses minutos que ficamos aqui juntos. Agradecemos aos companheiros da espiritualidade, a Santíssima Maria, a Jesus, nosso querido Mestre, a gratidão por tudo que tem dado a essa humanidade, gratidão a Deus, nosso Pai, pela vida, pelas oportunidades. Vibremos pelo planeta Terra, pelo Brasil, vibremos por todos aqueles que estão reencarnando, os que estão partindo para a espiritualidade, vibremos pela implantação do Evangelho de Jesus em todo o planeta, vibremos pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos e por nós, para que possamos vencer
Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Jesus. Gratidão, Deus nosso Mestre. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade.